Meu nome é Kel Simon e cheguei em Jocum Contagem 25 de julho de 1995. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu morava numa cidade chamada Pontes de Lacerda, no Mato Grosso. E eu senti que Deus estava me chamando para algo mais profundo com Ele, para um relacionamento mais profundo. E logo nessa época, uma outra igreja da minha cidade recebeu um prático de ETED da Jocum. E quando eu fui nessa outra igreja para assistir a apresentação deles. Na hora que eu estava assistindo o Fardo, histórica essa peça, Deus falou comigo: eu quero que você faça isso. Desde que eu me lembre, aquela foi a primeira vez que eu ouvi, não audível, mas que eu ouvi muito forte a voz de Deus no meu coração. Então eu procurei o meu pastor e pedi para ele, expliquei para ele que eu tinha escutado de Deus, e o meu pastor prontamente pediu os formulários e me enviou para fazer ETED em fevereiro de 1994. E então foi muito claro assim para mim essa questão de Deus me chamando para algo mais profundo, para andar mais com Ele, mais próximo dele. E estou aí até hoje, São 25 anos de história dentro de missões, especialmente Jocum Contagem. Eu lembro de uma época que eu entrei no meio da mata, a mata atrás do lago, que era quase no meu início da minha carreira missionária aqui. Eu tinha um desafio, era final de ano, um desafio de visitar a minha família, e eu não tinha condições financeiras para isso. Eu lembro que naquele momento, naquele dia, eu comecei a buscar o Senhor, e Deus me inundou com uma paz muito grande, e Ele mostrou que Ele iria prover a minha necessidade daquele momento, E foi assim, logo algumas semanas depois, Deus respondeu. E eu estando aqui hoje, tantos anos depois, eu olhei ali, há 2 dias atrás, eu olhei para a mata, para o mesmo local, e eu lembrei daquele dia, Foi um marco na minha vida, de que foi ali naquela mata que Deus trabalhou no meu coração, que Ele me mostrou que Ele que cuida de mim, e as minhas necessidades, Ele tem prazer em supri-las. Então foi algo marcante na minha vida. Nós tínhamos um ministério muito grande aqui na Jocum Contagem, que era o Ministério Ceifa, um dos ministérios que fez evangelismo através da arte nos 4 cantos dessa terra. E nós fomos desafiados a irmos para a China nas Olimpíadas em 2008. E eu levei parte do ministério, nós éramos 16 obreiros e 3 crianças viajando por 6 meses pela Ásia. E o último país que nós visitamos e trabalhamos foi a Tailândia. E a Jocum da Tailândia nos enviou para essa cidadezinha chamada Mae Ai. Significa mãe tímida, que é uma pequena cidadezinha no extremo norte da Tailândia. Quando eu cheguei naquela cidade, meu coração ficou muito tocado, porque eu não encontrei nenhum cristão ali, eu não vi nenhuma igreja naquele local. Então meu coração ficou bastante tocado e eu voltei para Jocum Contagem e eu comecei a orar junto com a minha esposa, com a Adriana, falando sobre os povos budistas e apresentando eles diante da presença do Senhor. Compartilhei com o Jimmy, compartilhei com o Concílio da Base. Nessa época eu era o diretor da Jocum Contagem e explicamos para eles a visão e o que Deus estava nos falando. Então foi nessa época, em 2010, que nós tomamos a decisão de que nós mudaríamos para a Ásia, para a Tailândia, e nós iríamos desenvolver um projeto pioneiro nas pequenas vilas do norte da Tailândia, no meio dos povos budistas. Foi muito claro o chamado de Deus para nós. Um anjo não desceu, eu não tenho um versículo para compartilhar com você, mas o amor que Deus colocou no nosso coração de irmos e abençoarmos os povos budistas a partir de Jocum Contagem foi muito forte em nós. Só nos restou dizer: Senhor, eis-nos aqui. E termos essa obediência radical, pegarmos os nossos filhos, mesmo que pequenos, em idade escolar, e nos mudarmos para a Tailândia. Foi um desafio gigante no início, mas hoje, olhando para tudo aquilo que Deus fez nesses últimos anos lá na Tailândia, é maravilhoso ver de que vale a pena obedecer ao chamado de Deus. Não podemos tardar, não podemos atrasar aquilo que Deus tem para nós. Então, quando Deus nos chama, Ele está nos chamando prontamente para que nós tenhamos essa obediência radical ao encontro daquilo que Ele tem compartilhado ao nosso coração. Então nós somos um pequeno pedacinho da Jocum Contagem lá na Tailândia. Eu lembro que uma vez, alguns anos atrás, tio Pedro, todo mundo sabe, é uma figura folclórica aqui da nossa base e da Jocum Brasil, Uma pessoa excepcional, extraordinária, um amigo leal. Era aniversário dele e no culto nós programamos comprar um buquê de flor bem grande. Então quem conhece o tio Pedro sabe o que isso significa, Você dá um buquê de flores para o tio Pedro. E tinha escolas na base, a EPOL, a base estava lotada de gente, mais de 300 pessoas. E no culto à noite eu chamei o tio Pedro na frente e demos aquele buquê
buquê de flores para ele. E ele, com aquele sorriso dele amarelo, ele pegava o buquê de flores e tentava empurrar para a Rejane. E a gente falava, não tio, você tem que segurar o buquê de flores. Foi muito interessante aquele dia, nós demos muitas risadas, mas também era um momento de alegria por celebrarmos mais um dia de aniversário do tio Pedro. Então o tio Pedro e um buquê de flores, foi marcante. Jocum Contagem, todo mundo sabe que ele é um celeiro de muitos missionários, né? Nós temos dezenas e dezenas de pessoas espalhadas por dezenas e dezenas de nações no mundo inteiro. Todo mundo sabe que um dos chamados é para enviar pessoas para as nações, pessoas que trabalhem no transcultural. Quando você chega em Jocum Contagem, você respira isso. É totalmente diferente de outras bases, que também tem, mas aqui é o braço forte, me impulsionou, formou a minha vida missionária, isso aqui em Contagem, as visões das pessoas que estavam nas nações, que por aqui, que voltavam e passavam por aqui, e ia semeando isso no nosso coração. Então meu coração foi semeado no meu coração esse amor pelos povos e pelas nações, né? Então eu vejo o Jocum Contagem como um grande trampolim em uma piscina, né? Onde você chega e você fica pulando naquele trampolim e vai chegar um momento de você mergulhar nessas águas profundas, né? Nesse chamado missionário. Então você que está chegando, lembra disso, esse lugar foi sonhado por Deus, foi projetado por Deus para treinar desbravadores, pioneiros e enviá-los para as nações. Então aproveite bem o seu tempo, deixa o Senhor trabalhar no seu coração e te encher desse amor pelas nações. Respire as nações nesse lugar e fique no seu trampolim. No momento certo, o Senhor vai falar, é hora de você pular, é hora de você mergulhar em direção ao chamado que eu tenho te dado. Não se hesite, pode mergulhar.